funciona. Tá gravando. Tá gravando. Vai começar agora? Vai começar agora? Vai. Aqui assim. Começou. Bom dia, meu povo. Limpem aí a baba do cano da boca, limpem a remela do oi. Desperta pra gente começar, beleza? Seguinte, vê só. A gente vai... Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu só abrir. Meu Aqui, Deus, todo mundo com aqui. cara inchada. Compartilhamento de tela. Que eu não tô achando. Ok, tá fica. Não, quero não. Ah, sim. Gente, eu não tô achando compartilhamento de tela. Fica no meio do vídeo com o microfone e o nome. É participante. Aí no meio tem o nome compartilhar. Tem uma setinha pra cima e é verde. Não, não tem. Uma setinha verde. Ah. Achei. Aqui. O que é que vocês estão vendo agora? Sim. Estão vendo, né? Ótimo, vamos lá. Sim. Vamos para as nossas atividades e eu vou explicar cada uma das atividades novamente, só para a gente dar introdução ao que eu quero falar com vocês hoje, ok? Ok. Ok. Pronto. A primeira proposta... Cadê as instruções? Aqui em cima. Ok. Ok. Instruções, aqui. Pronto. Vamos lá. Então, como vocês sabem, a gente teve 3 propostas para trabalhar as questões das entrevistas. A primeira proposta, ela traz um grupo de entrevistas de apresentadores de perfil mais informal, né? Nós temos aí, aqui que eu não lembro, tem a entrevista de Fábio Pochá, Danilo Gentili e Fátima Bernardes. E essa outra aqui. Quem lembra do que é essa daqui? Giovana. Giovanni Eubank, né? Então, Giovanni Eubank, Fábio Pochá, Danilo Gentili e Fátima Bernardes. Esses aí, eles têm um perfil mais informal, né? Porque eles tratam de temas Eduardo 1. Oi. Desculpa. É Maria Eduarda, do segundo ano B. Ela tá dizendo que é pra tu aceitar ela aí, que o dela deu um... bugou. Tá, peraí. Pronto, aceitei todos. Obrigado pelo aviso, tá? Então, Nada. esse grupo aqui de apresentadores, eles fazem um perfil de entrevista um pouco mais informal, tá? Então, referente a esse grupo de entrevistadores, esse perfil de entrevista, vocês têm que responder essas perguntas aqui, ok? Vocês têm que responder essas perguntas. Quais são as perguntas? Primeira, a entrevista está direcionada a qual público? Quem são as pessoas que espera se atingir com esse conteúdo, né? Com esses vídeos, com essas entrevistas? 2, o que as entrevistas têm em comum? É o mesmo gênero, é o gênero entrevista. Isso já é uma coisa em comum, né? Mas no que é que essas entrevistas têm algo em comum ainda? Será que existe algum outro detalhe, alguma outra característica, alguma outra prática dentro das entrevistas que exista uma unicidade entre todas? É uma coisa em comum entre todas as entrevistas? Que diferença podemos perceber no modo 3, né? Pergunta 3. Que diferenças podemos perceber no modo de conduzir as entrevistas, no
justifique utilizando o nome dos entrevistadores. Então, é para vocês pegarem exemplos de cada uma das entrevistas e falar de cada um dos entrevistadores. Qual é a diferença que podemos perceber no modo de conduzir as entrevistas? Eles conduzem a entrevista da mesma forma? É igual? Não é igual? Por que é igual? Por que não é igual? Tá certo? Quarta questão. Qual a linguagem empregada pelo entrevistador? Formal ou informal? Isso aí eu já falei para vocês no início, né? A gente tem um perfil mais o que dessas reportagens aqui, dessas entrevistas? Informal. Formal. É o que, Cleiton? Informal. Informal, muito bem. Quarta questão. Já falei. Quinta questão. Que entrevistador você apontaria como o mais formal e o menos informal dentre estas entrevistas aqui, dessa primeira atividade? Logicamente, Fátima Bernardes seria o formal. Aí vai, É. a gente vai lançar a opinião de cada um, beleza? Quinto. Sexto. Se você fosse um entrevistador, quais perguntas ainda faria os entrevistados? Escolha uma entrevista. Então, você vai escolher uma entrevista e você vai falar, comentar perguntas que você ainda faria sobre o conteúdo. Professor, mas pode? Pode. O entrevistador, antes da entrevista, ele faz toda uma análise do conteúdo e toda uma análise de quem ele vai entrevistar. Desse modo, ele já vai ter o roteiro da entrevista estruturado. Professor, mas isso é importante? Quando a gente trata de jornalismo, essa preocupação com o conteúdo, com o que vai ser perguntado, ele é extremamente importante. Mas como a gente está estudando o gênero entrevista, isso vai ser um pouquinho menos importante, mas ainda assim é importante. Por quê? O que a gente quer com essa atividade, com essa proposta, é que vocês exercitem a compreensão desse gênero entrevista. Que vocês compreendam que existe uma estrutura para a gente construir uma entrevista. A gente precisa fazer um roteirozinho de pesquisa sobre conteúdo, sobre quem a gente vai entrevistar, a forma que a gente vai fazer a entrevista, e assim segue, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre essa primeira proposta? Professor, a gente vai assistir todas as reportagens, né, para falar? Isso. Vocês vão Ok. assistir primeiro todas essas reportagens aqui da proposta 1 e responder as questões. Depois vocês vão para a Ok. proposta 2 e fazem a mesma coisa, tá? Tá bom. Professor, Oi. como é que eu vou lhe enviar? Pelo sala de aula. Você pode Tipo, eu posso escrever no caderno e te mando a foto? Isso. Mas, pelo Ok. amor de Deus, olha a letra. Letra legível, né? É, exatamente, letra legível. Tá escutando, né, Cleiton? Obrigada. Fiz Pode curso mandar por de e-mail? caligrafia, Bia, relaxa. Continuando. Proposta 2. Na proposta 2, nós temos o mesmo grupo de perguntas. Perceberam isso? Sim. Temos o mesmo grupo de perguntas, mas temos vídeos diferentes, não é isso? Além de vídeos diferentes, nós temos uma entrevista em texto, não é isso? Sim. Beleza. Então, o que é que acontece? Professor, eu achei que as entrevistas seriam só em vídeo. Não. Antes da gente chegar na entrevista por vídeo, a gente tem as entrevistas escritas, como a gente vai encontrar em jornais, revistas, memorandos, tudo isso. Tá certo? Então, isso daí já começa a configurar para a gente. Que existe um padrão desse gênero. Existem características fixas desse gênero em entrevista. Bia colocou aqui, a segunda proposta está igual à primeira. É proposital, Bia, porque a gente quer direcionar as mesmas perguntas para os dois tipos de entrevistas, grupos de entrevistas que a gente colocou. Então, essas entrevistas aqui, ela tem um perfil mais o quê? Quem já assistiu, vocês podem responder? Tem um perfil mais o quê? Ela tá um pouco mais formal. Com mais profissionalismo. Mais formais. São entrevistas mais É. formais, são entrevistas de perfil mais sério. Não é isso? Então, a gente tem reportagem com Roberto Justus, com Pedro Bial. A gente tem
Marília Gabriela, Jô Soares, tá? A gente tem reportagem do Globo Repórter e a gente tem reportagem aí da Revista Época. Se eu não me engano, Revista Época. Dúvidas sobre essa segunda proposta? Não. Não. Beleza. Vamos para a terceira. Eu tenho dúvida na terceira. Beleza. Vou ler ela, vou explicar. Se eu não responder, aí você pergunta. Bora lá. Após ter visto o link e assistido aos vídeos de entrevistas das propostas 1 e 2, em seguida observem o que ocorre no gênero entrevista. Então aqui agora a gente chega à parte conceitual do conteúdo. É aqui onde a gente vai ver todas as características do gênero entrevista. Vamos lá. A primeira. A presença de um entrevistado e um entrevistador. Não existe entrevista com uma pessoa só. Eu preciso ter uma pessoa que vai estruturar as perguntas do conteúdo, vai estudar a fundo o conteúdo para conseguir desenvolver esse diálogo, esse debate referente ao tema. E para isso eu preciso de uma pessoa com quem eu vá debater. Então, no mínimo, sempre são 2 pessoas. Então, a presença de um entrevistado e um entrevistador é sempre existente no gênero entrevista. 2. A organização interna da estrutura da entrevista em pergunta e resposta. Superestrutura da entrevista. É algo fixo, tá, gente? A gente sempre vai precisar determinar quais são as perguntas referentes àquele tema para que eu possa direcionar da melhor forma a minha entrevista. Então, se eu estou falando sobre água, eu estou falando sobre água com um engenheiro químico, digamos. Então, qual é o grupo de perguntas ideal que eu devo fazer sobre o tema para esse engenheiro? Vou perguntar sobre questões químicas, fórmula da água, sempre para esclarecer e deixar de fácil compreensão o conteúdo a ser trabalhado na entrevista. Mas se eu for falar sobre água, por exemplo, com um morador do sertão pernambucano, o tema direcionado à água já não vai ser diferente? Ele não vai falar de questões químicas, ele vai falar questões de necessidades por faltar água, correto? Correto. Chat, tem 6 pessoas no chat, deixa eu ver aqui. Fazendo perguntas no chat. Aqui. Ou sobre clima. E isso, o pessoal do sertão, eles podem falar sobre clima também, não é isso? Pode mandar por e-mail, em PDF, ou precisa escrever esses tópicos na proposta 3. É para melhor entendimento para responder o questionário, certo? Sim, sim. É para melhor compreensão para você conseguir responder o questionário. Isabelle. Renan, ou sobre o clima. Isso, sobre o clima. Continuando, pode continuar, né? 3. Um tema central pode ter subtemas que orientam o esquema de perguntas e respostas. O que significa isso? O tema da água. Eu tenho o tema água. Então, nós vamos tratar do tema água com moradores do sertão pernambucano. Esse tema água, ele vai gerar subtemas. Então, a gente vai falar sobre o quê? Sobre questão do clima, sobre questão da falta de água, sobre questão de falta de... Isso aqui já entra como subtemas. Falta de investimento do governo para direcionamento de caminhões-pipa, por exemplo, para essas regiões. Mesmo que ainda tenha com baixo número de envio de caminhões-pipa, né? Então, já seriam subtemas, já seriam temas coligados a esse meu tema principal, mas que vão ser temas de grande importância na relação daquele entrevistado e daquele entrevistador. Já se eu estivesse falando com um engenheiro químico sobre água, o subtema da falta de investimento de envio de caminhões-pipas pelo governo não seria um tema pertinente ao engenheiro químico. Vocês estão compreendendo isso? Sim. Então, isso é para vocês compreenderem o quê? Que é necessário a gente fazer um estudo prévio do meu conteúdo, do meu assunto e de quem eu vou entrevistar para eu saber quais vão ser as melhores perguntas. Para que eu não fique fazendo pergunta besta para gente que não precisa responder aquilo ou que eu esteja fazendo pergunta muito difícil para gente que não entende. Então, eu preciso saber o nível do meu entrevistado
e saber quais são as perguntas que eu vou fazer. Próximo, abertura e encerramento de entrevista pelo entrevistador. Quando você vai conversar com alguém, você não sempre introduz um assunto, você sempre fala com a pessoa de uma forma a iniciar a conversa, e quando estiver perto de terminar a conversa, você também já vai falando de um modo para encerrar a conversa também? É isso que acontece na entrevista. A entrevista ela é uma conversa, ela é um diálogo, ela é um bate-bola. É uma pergunta, uma resposta, uma pergunta, uma resposta. É uma conversa com qualquer pessoa. Se você estivesse conversando com um amigo seu, você estaria fazendo perguntas, ou estaria respondendo e tal. Isso seria uma entrevista se a gente configurasse isso com um tema principal, com perguntas específicas e com essa leitura dessa estrutura desse gênero de entrevista. Abertura e encerramento das entrevistas pelo entrevistador. Então, vocês têm que pensar direitinho como vocês vão inserir, como vocês vão introduzir essa reportagem, tá? Professor, Essas perguntas. Oi, meu amor. no caso, esse tópico 3, a gente vai entrevistar uma pessoa? A gente vai chegar lá, beleza? Ok. Papel do entrevistador de incitar o outro, questionar, introduzir novos assuntos, reorientar a entrevista, mediar a interação. Isso aqui é o papel do entrevistador, tá, gente? É o que ele faz, como ele deve se comportar, com o que ele deve se preocupar para estruturar bem a reportagem dele. Dúvidas sobre esse ponto? Não. Necessidade de estudo prévio do entrevistador para ordenar. Todas. Quem falou todas? Kathleen. Todas foi o quê? Todas, tem todas as dúvidas? Não entendi. Ela não entendeu nada, eu acho. Atrasada também, né? Vamos lá. Kathleen, pode abrir o microfone e me falar quais são as suas dúvidas? Kathleen? Senhor, Oi, meu amor. Diga aí quais são as suas dúvidas. todas. É que eu não entendi, não. Certo, eu preciso que você direcione a pergunta para que eu possa responder. Todas as perguntas. Eu acho que ela quer dizer que ela não entendeu o que o senhor explicou no terceiro ponto. As coisas. Tema central. Esses daí no primeiro. E a presença do entrevistado e entrevistador. É esse daí. É porque eu entendi de outro jeito. Certo, vamos lá. Veja. Tudo isso daqui que eu vou marcar agora, olha. Tudo isso são características do nosso gênero entrevista. Tá escutando, Kathleen? Tô. Tudo isso que eu marquei aqui. Pode fechar o microfone agora para explicar. Fecha o microfone, todo mundo, por favor. Eu vou guardar minha roupa, meu amor, porque... Ótimo. Tudo isso aqui que eu marquei são características do nosso gênero entrevista, certo? Então, são todos detalhes. A reunião tá para acabar, tá, gente? Então, eu vou continuar até que ela encerre e depois eu coloco um novo link lá no Google Sala de Aula e espero todo mundo entrar. Mas só para encerrar aqui. Ok. Tudo isso aqui são características do nosso gênero entrevista. Isso aqui são detalhes do que tem que acontecer dentro desse gênero para que a gente possa dizer que isso é uma entrevista. Então, eu preciso de quê? A primeira coisa, eu preciso da presença de um entrevistado, de quem eu vou entrevistar, e de um entrevistador. A reportagem, a entrevista, ela sempre vai acontecer com, no mínimo, 2 pessoas. Uma para ser o entrevistador e a outra para ser o entrevistado. Só com uma ela não acontece, porque a entrevista ela se pauta em quê? Em perguntas e respostas. Então eu preciso de uma pessoa que pergunte e uma pessoa que responda. Não existe entrevista na qual você mesmo se faz perguntas. Tá certo? Não existe. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a organização interna da estrutura da entrevista em perguntas e respostas, que foi o que eu acabei de falar. A entrevista ela é estruturada dessa forma. Perguntas e respostas. Terceiro ponto, um tema central, podendo ter subtemas,
que orienta o esquema de perguntas e respostas. Eu preciso determinar um tema do qual eu vou elaborar perguntas para fazer ao meu entrevistado. Desse tema, eu posso ter subtemas. Aí eu vou utilizar o exemplo da água que eu dei. Se eu estiver falando sobre água para um engenheiro químico, a gente vai estar falando sobre questões químicas, sobre fórmula da água, sobre todas as questões voltadas para engenharia química, que eu possa falar sobre fórmulas de água, fórmula química. Se eu estiver falando sobre água para um morador do sertão de Pernambuco, as respostas e as perguntas já vão ser sobre outras coisas, sobre outros temas. Então, eu vou estar falando sobre a falta de água, sobre a seca, sobre a falta de investimento do governo para mandar água para eles, caminhão-pipa, essas coisas. Então, percebam que é o mesmo tema, água. Mas se eu estiver entrevistando pessoas diferentes, os assuntos dentro desse tema vão ser completamente diferentes. Beleza? Abertura e encerramento da entrevista pelo entrevistador. É necessário vocês terem noção de como vocês vão começar e como vocês vão sair dessa entrevista. Se for uma entrevista de perfil mais formal, vocês têm que saber como iniciar e como sair. Se for uma entrevista de perfil mais informal, vocês vão precisar também saber como entrar e como sair dessa entrevista. Papel de entrevistador de incitar o outro, questionar, introduzir novos assuntos, reorientar. Professor, Eu. Pois não? Laís está pedindo para o senhor aceitar uma aluna aí. Laís está pedindo para o senhor aceitar uma aluna que está Professor, na aula. é Giovana Maria. Ela saiu sem querer. Beleza. Mas ela não Obrigada. ainda. Quando ela pedir para entrar, eu vejo aqui e aceito, tá? Com a janela aberta. Vocês podem me avisando quando tiver alguma coisa no chat, tá certo? O papel do entrevistado, o papel do entrevistador de incitar o outro, questionar, introduzir novos assuntos, reorientar a entrevista, mediar a interação. O entrevistador, ele tem papel fundamental na entrevista, tá, gente? Ele precisa ter conhecimento prévio do conteúdo para que ele saiba o que ele vai perguntar, como ele vai lidar com o entrevistado, tá? Ele precisa ter esse jogo de cintura. Dependendo das respostas do seu entrevistado, ele pode encaminhar a reportagem para uma coisa diferente, seja em texto, seja em vídeo, seja em áudio, não importa a plataforma que a gente esteja falando que essa entrevista vai estar sendo produzida. Mas independente da forma que ela seja produzida, o entrevistador ele precisa ter esse jogo de cintura. Necessidade de estudo prévio do entrevistador para ordenar, escolher e criar perguntas para o entrevistado. Foi o que eu acabei de falar. O entrevistador ele precisa ter um estudo prévio do tema para saber quais perguntas ele vai fazer e para quem ele vai fazer. Então, antes de ele estudar o tema, ele já precisa saber quem ele vai entrevistar. Ele saber de fato quais perguntas ele deve fazer, para não acontecer isso que eu tinha falado para vocês. Para não acontecer isso que eu tinha comentado com vocês sobre a entrevista com o engenheiro químico e a pessoa que mora no sertão pernambucano, na seca. Papel do entrevistado de responder aos questionamentos e fornecer informações. Precisa ser um especialista no assunto ou uma pessoa que goste ou tenha autoridade para falar do tema. É uma pergunta, né? Precisa ser um especialista do assunto ou uma pessoa que goste ou tenha autoridade para falar do tema? Não. A gente não precisa fazer uma entrevista com um especialista sobre um determinado tema para conseguir debater sobre esse tema. A gente pode, mas aí é que está a questão. Se eu quero falar sobre o tema de forma científica, se eu quero falar sobre o tema de uma forma mais séria, eu preciso de uma pessoa que tenha o conteúdo daquele assunto. Por exemplo, vou fazer uma entrevista sobre o coronavírus. Aí eu vou colocar a minha tia, que só se informa sobre o coronavírus pelo que ela escuta ou que ela vê. Professor, tem gente no chat. Se o chat estivesse abrindo. Ctrl H. Merda aqui. Whatever.
Estão falando o que no chat, gente? Que eu não estou conseguindo abrir o chat. Alguém pode falar para mim o que tem no chat? A menina só respondeu o menino lá em cima. Ah, Foi nada demais, não. Continua. Continue o que você estava falando. o primeiro tema, não consegui entender nada, pois estava travando muito para mim. O primeiro tema? Como assim o primeiro tema, gente? Foi Nicole. Nicole Salles. Ela quis se referir ao tema informal. Aquela primeira entrevista lá que o senhor comentou. A primeira proposta, Isso Foi mesmo. o primeiro. certo? O que não entendeu exatamente? Nada, porque não tava conseguindo entrar, tava saindo direto. Você viu a segunda? Vi a segunda. Pronto, as perguntas são as mesmas. A diferença da primeira proposta para a segunda proposta é que a segunda tem um perfil formal, a Certo. primeira tem um perfil informal. Aí eu quero que vocês vejam todos os vídeos da primeira proposta e respondam aquele grupo de perguntas. Certo. Depois vocês vão ver todos os vídeos da segunda proposta e responder as perguntas também. Ok. Eu acho que a mais complicada é essa terceira, né? Disseram que sim, a gente... Ok. não. Entendi A agora. terceira é muito complicada do que a primeira e a segunda. Certo, vamos lá esclarecer essa terceira aqui. Deixa eu só terminar essas características do gênero entrevista. Certo, então. Eu posso utilizar uma pessoa que não é especialista do tema para falar numa entrevista. Mas eu preciso ter cuidado, que pessoa é essa? Eu preciso entrevistar uma pessoa, eu preciso utilizar um tema e entrevistar uma pessoa que ela tem um conhecimento mínimo, pelo menos. E não um conhecimento de achismo, porque ela acha que aquilo é daquele jeito, porque ela escutou fulano, beltrano, ciclano falando sobre esse tema. Não. Eu preciso de uma pessoa que compreenda o assunto e possa falar sobre ele seriamente. Mesmo que não seja de forma científica, que seja pelo menos de forma séria. Tá? A esfera de atividades humanas, jornalismo. Isso aí é para a gente lembrar da relevância que existe dentro dessa área profissional e que é a área que principalmente utiliza esse gênero, né? A entrevista. Então, a gente vai encontrar muito o gênero entrevista nessa área profissional aí. Essa linguagem, esse gênero entrevista, ele é muito comum nessa área. Então, a partir daí a gente começa a puxar, né? Cardinô, o programa de Cardinô é um programa de jornalismo, mas normalmente não é um programa de perguntas e respostas, né? É um programa de informações. Jornal Nacional, quando tem debate, quando tem convidado, tem perguntas e respostas. Então a gente começa a abrir a cabeça da gente e perceber aonde a gente vai encontrar entrevistas. A gente pode a gente está na época das lives, né? Por conta do coronavírus, as pessoas começaram a fazer um maior número de lives no Instagram e a partir daí a gente começa a ter entrevistas informais que a gente nem percebe muito que é entrevista. Por exemplo, uma pessoa que a gente gosta muito, que a gente siga, ela abre lá a live e coloca perguntas. E os seguidores vão entrando, fazendo perguntas e ela vai respondendo. É um tipo de entrevista. É uma entrevista informal sobre um tema aleatório, porque é um tema aleatório, né? A pessoa coloca perguntas, você pode fazer qualquer pergunta, a pessoa vai responder. É um tema aleatório, é uma entrevista aleatória, mas ainda assim é um perfil de entrevista, porque existem algumas das características, né? Tem o entrevistador, que são os seguidores, tem o entrevistado, que é a pessoa que fez a live, e tem toda essa estrutura de respostas, tem tema, subtemas, e assim a pessoa vai respondendo. Encadeamento das perguntas com base nas respostas dos questionamentos anteriores e com base no direcionamento que o entrevistador quer dar a um tema específico. O que é que acontece nisso? É o último ponto aí. O entrevistador ele precisa ter o jogo de cintura para quê? Para ele compreender que a sequência de perguntas que ele faz, inicial, ela pode, em algum momento, se quebrar e precisar ir para outro lado. Então, eu preciso, como entrevistador, a gente vai precisar ter um poder, um domínio daquele momento, para que, se a entrevista precisar ir por um outro caminho, a gente saiba direcionar essas perguntas.
muitas vezes acontece da gente em entrevistas, né? Muitas vezes acontece da gente ter um roteiro todo pronto com perguntas, mas no meio da entrevista acontece alguma coisa sobre algum assunto que o entrevistado está falando, a pessoa com a qual a gente está conversando, né, o entrevistado, ela acaba falando alguma outra coisa que talvez seja interessante e a gente precisa utilizar isso dentro da entrevista. Então, a gente precisa pensar muito rápido para criar alguma outra pergunta para poder direcionar toda aquela entrevista. Tata Werneck, normalmente, ela faz muito isso no perfil de entrevista informal dela. Ela tem as perguntas, tanto é que ela fica com aqueles bloquinhos de papel, né? Com as perguntas dela, mas ela... no meio da entrevista, ela pode acabar mudando alguma coisa, como ela muda diversas vezes, né? Para gerar o humor, né? Então, Tata Werneck tem esse perfil da entrevista para o humor. E quando ela faz esse perfil de entrevista para o humor, ela compreende que, no meio da entrevista, aquelas perguntas podem ficar um pouco sérias. Então, vai haver algum momento que o entrevistado vai falar alguma coisa que ela pode utilizar e gerar humor em cima daquilo. Então, ela direciona outras perguntas feitas do nada, assim, na hora mesmo, para conseguir atingir esse objetivo do perfil de entrevista dela, que é o humor, tá certo? Nossa teacher de português é Marilene. Assiste a aula. Quando acabar, a gente fala com Marilene. Oi, Renan. Disseram que sim. A gente não tem. Mariana, não entendi seus comentários, mas eu espero que tenha resolvido aí, tá? Qualquer dúvida, vocês podem Eu acho, perguntar. professor, Oi. eu acho que ela quis dizer para esse Renan que o senhor não era professor deles e acho que esse trabalho não era para eles, entendeu? Ah, não, sim. Pronto, vamos lá. Deixa eu esclarecer isso. Esse trabalho aqui são para todos os segundos anos. Perdão, eu esqueci de me apresentar, porque eu já imaginei que vocês me conheciam. Só que tem gente aqui que são de outras turmas, né? Da turma da professora Rosane e da turma da professora Marilene, tá? Bem-vindos, tá certo? Meu nome é Eduardo. Eu sou professor de Português, Redação e Literatura de 4 segundos anos lá do Dantas Barreto. Como eu, Marilene e Rosane estamos fazendo essa atividade conjunta de entrevista, eu fiquei com a responsabilidade de fazer essa videoaula para que vocês pudessem esclarecer todas as dúvidas, tá? Então, essa atividade é para todos vocês, sim, tá certo? Tanto de Marilene, quanto de Rosane, quanto os meus. É para todos vocês. Eu, Marilene e Rosane vamos estar disponíveis a qualquer dia aí, a qualquer dia no Google Sala de Aula, no Classroom, para estar tirando dúvida lá, respondendo os questionamentos de vocês. Beleza? Então, essa atividade é para todo mundo, sim, beleza? Eu vou encerrar essa videochamada aqui para fazer para começar outra, tá, gente? Porque já essa daqui vai se encerrar. Aí quando a gente Hora da voltar, merenda. vai ter a merenda, né? Quando a gente voltar, a gente volta para essas perguntas aqui, tá certo? Ok. Pronto, deixa eu ver como é que eu faço isso aqui agora. Eu quero parar o compartilhamento de tela. Vai no compartilhar ali na setinha. Não, eu quero parar. Então, mas ali não tem as opções, não? Share computer sound, size, screen sharing for video clip. Não tem opção para deixar de compartilhar. Stop. Ah, parei. Estão me vendo agora? É. Sim, sim. Calma, gente, não se assustem com tanta beleza, tá? Como é que eu faço? Meu Deus. Certo, eu vou encerrar e a gente volta, tá? Beleza. Fiquem de olho lá no Google Sala de Beleza, Aula. Fiquem de olho lá no Google Sala de Aula que eu vou colocar o outro link lá, tá certo? Ok. Tá Tá certo. Tá Beijo, certo. até já. É. Eita. Oi. Amém. Suada, quer